Tentou gritar, mas o grito não saía. Tentou correr, mas as pernas não obedeciam. Essa é a história. Em uma linda cidade do Nordeste, não havia eletricidade. A luz elétrica era proporcionada por um motor de luz que era ligado às 6 da tarde e desligado às 9 da noite. Hora de alegria, jantar e visitas. Depois que a alegria da luz acabava, as lamparinas voltavam e as visitas saíam. Hora de deitar, hora de dormir. Nas ruas, a escuridão regressava. Depois de passar um bom tempo com a namorada, um rapaz voltava à sua casa, pensando como era gostoso ser feliz. Como era lindo o amor. O único barulho que ouvia era das suas próprias passadas na pissarra da rua e dos latidos de um e outro vira-lata nos quintais das casas. O resto era silêncio e escuridão. Pois com apagadas luzes, as portas eram trancadas e ninguém mais saía. Medo de andar sozinho não tinha. Afinal, nada de ruim acontecia naquela pequena e bela cidade. E seguiu pensativo e despreocupado. Depois de caminhar 2 quarteirões, ele chegou até a única pracinha da cidade, onde o vulto de uma pessoa se encontrava sentada em um dos bancos. No escuro, sozinho e voltado para ele. Tentou reconhecê-lo, mas não foi possível. E seguiu caminhando. Ao entrar na próxima rua, que saía da pracinha, ele ouviu que além das suas passadas, agora ouvia outras. E ao olhar para trás, ele viu que o vulto agora caminhava de cabeça baixa, seguindo na mesma direção. Pensou parar e esperar por ele, mas algo lhe disse que não. E acelerou o passo. O vulto também. Dobrou na próxima esquina com a intenção de deixar o vulto seguir seu caminho, porém, para seu espanto, o vulto também dobrou, se aproximando cada vez mais. Quem seria aquele vulto e onde vive? Pensava o rapaz. O medo aumentava com cada passada na pissarra. Depois de mais um quarteirão seguido por aquele estranho vulto, o pavor tomou conta do rapaz, que disparou na carreira sem olhar para trás. Ainda faltavam 3 quarteirões para chegar até a sua casa. E para susto ainda maior do rapaz, o vulto também corria. Dobrou mais uma esquina e se escondeu detrás de um pé de mamorana, cansado, ofegante, assustado, medroso e desesperado. E esperou. O vulto não apareceu. Graças a Deus, parecia que ele havia ficado para trás ou seguido pela outra rua. Enquanto o suor escorria pelo seu rosto, o coração quase saía pela boca e suas pernas tremiam. Tentava prender a respiração para não fazer barulho, mas não conseguia. Pensou bater na porta da casa à sua frente, mas desistiu. Afinal, o vulto havia ficado para trás. E resolveu esperar e descansar um pouquinho mais. Uma e outra vez olhou para a esquina e não viu nada. Nenhum vulto. Ninguém. Sua casa não estava longe. Apenas mais um quarteirão e estaria salvo. E quando já havia descansado o suficiente para seguir correndo, ele ouviu passos se aproximando. Escondido detrás do pé de mamorana, ele pedia a Deus que fosse alguém conhecido, que não fosse um estranho. Os passos se aproximavam. O pobre rapaz rezava. E pouco a pouco os passos foram diminuindo até pararem. Infelizmente, o esconderijo do pobre rapaz
parecia ter sido descoberto. E agora? O que fazer? Seu coração batia ainda mais forte e suas pernas tremiam de uma maneira quase incontrolável. O medo de encarar quem lhes seguia, fosse quem fosse, era aterrorizante, pois nunca foi de brigar. Seus olhos encheram de lágrimas ao sentir que aquele estranho vulto parecia lhe observar no meio da rua, pronto para atacar. Depois de alguns segundos, sem nada acontecer, o rapaz resolveu mover a cabeça e descobrir quem realmente era o seu medo. E descobriu algo que ele jamais imaginou. Parado e olhando para ele, se encontrava uma criatura simplesmente inacreditável. Um monstro cujo rosto era tremendamente horripilante. Em lugar dos olhos, nariz e boca, apenas buracos negros e vazios, como uma caveira. O pobre rapaz não podia acreditar no que via. Que terror! Tentou gritar, mas o grito não saía. Tentou correr, mas as pernas não obedeciam. O terror era mais forte que suas forças e resistência. A tremedeira tomou conta de seu corpo de uma maneira descontrolada. E lentamente suas pernas foram desistindo, ao mesmo tempo que o vulto, caveira ou sabe lá o que, desaparecia, sumia. Também sumiram todos os sentidos daquele pobre e enamorado rapaz. Te cuida e muito obrigado.